que pode causar o cancelamento da arrematação? Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente, são 3 situações que podem causar o cancelamento da arrematação de um leilão de imóvel que você fez. E você tem que saber em que momento isso pode acontecer, em que situações isso pode acontecer, mas é muito simples, tá? A primeira questão, a primeira situação que um leilão pode ser arrematado é por vício de nulidade. O que significa isso? Alguma coisa errada no procedimento do leilão, da expropriação, né? Que é o leilão, na verdade. Alguma coisa está errada. Por exemplo, faltou a intimação do executado, faltou a intimação dos credores. Isso daí, se faltar, porque é um procedimento que a lei prevê, faltou, por exemplo, a avaliação, né, do imóvel. Então isso provoca a nulidade, são vícios, né? Ou seja, são defeitos no procedimento do leilão. Agora, se você fez a análise correta da forma que eu ensino no método Análise Pro, você não tem esse risco. Porque quem é que com quem acaba acontecendo isso? São com aqueles investidores que se aventuram ou que acham que está tudo certinho e saem arrematando. Não olha a documentação. Existe um checklist que você tem que fazer. Né? No caso, são 33 verificações que você vai evitar exatamente esses vícios. Se acontecer de ter um vício, você vai identificar. Então, por exemplo, faltou a intimação do executado. Isso faz parte do checklist. Você tem que olhar antes. Ah, faltou a intimação dos credores. Isso está dentro do checklist. Então, esses vícios que podem acontecer, na verdade, eles já estão previstos dentro de um checklist que eu ensino dentro do método Análise Pro. Você só segue lá, segue esse checklist e você vai evitar esses vícios. Tá? Então, se houver um defeito, uma falta de procedimento correto, né, aquilo que a lei determina, vai ser cancelado o leilão, porque nesse caso o executado vai provocar o juiz, né, dizendo que tem esse problema lá e o juiz vai cancelar. Então, se você entrar no leilão sem verificar, sem verificar se está tudo correto para evitar esses vícios, você vai arrematar, vai cancelar, aí até voltar o dinheiro, você vai levar um tempo. Não perde o dinheiro, mas você vai perder um tempo para pegar esse dinheiro de volta que você depositou para partir para um outro leilão, porque o leilão que você participou foi arrematado. Então, a primeira causa de um cancelamento da arrematação é por vício, né, de nulidade, vício no procedimento. Né, intimações, avaliações, tem vários outros lá que isso estão previstos dentro de um checklist, ok? Bom, a segunda coisa que pode causar o cancelamento da arrematação, quando a arrematação é feita por preço vil. Né? O que é um preço vil? Um preço fora, né, um preço absurdo, um preço muito baixo, né, considerando o mercado. Como é que você vai saber disso? Está no edital do leilão. Lá vai estar a avaliação do imóvel e vai estar, o juiz vai determinar por quantos % da avaliação que esse imóvel pode ser arrematado. Geralmente, 50%. Então, o imóvel foi avaliado em 200 mil, até 100 mil, ok, você pode arrematar. Se arrematar o imóvel abaixo dos 100 mil, então caracteriza preço vil, ou seja, um valor muito baixo, tá? Inadmissível. O que é esse valor inadmissível que caracteriza o preço vil? É o que o juiz determina. Há casos, por exemplo, que o juiz vai determinar, por exemplo, no estado de São Paulo, ele determina que é 60% da avaliação. Agora, se você arrematar abaixo dos 60% da avaliação, vai ser preço vil. Aí o executado pode provocar o juiz, arrematação por preço vil, porque está abaixo daquilo que o juiz determinou. Então, só lembrando, no primeiro leilão, o valor da arrematação é o valor de avaliação do imóvel. No segundo leilão, o valor mínimo de arrematação é o que o juiz determinar. Pode ser 50%, pode ser 60%, pode ser 70%, pode ser 80%. Depende do imóvel. Quem fixa isso? O juiz. No Superior Tribunal de Justiça, né, que é a última instância de recurso, o valor lá o percentual é 50%. Abaixo de 50%, preço vil. Tá? Daí para cima, se o juiz da causa do processo estabelecer, não tem problema. Ah, mas o juiz pode estabelecer um preço mínimo no segundo leilão de 80%? Pode. Se for um imóvel, por exemplo, de alta liquidez, pode.
tá? Ele vai olhar a circunstância, vai olhar o processo, vai olhar o laudo de avaliação, ele vai considerar, né, qual é o preço mínimo para aquele imóvel no segundo leilão, porque todo mundo sabe, né, que se arremata o imóvel no segundo leilão, se deixa geralmente para o segundo leilão, mas pode ser que você ache, né, uma boa oportunidade no primeiro leilão. Aí fica todo mundo esperando o segundo, você vai arrematando no primeiro. Essa é uma estratégia também, que depois eu explico em outro vídeo. Então, a segunda causa, né, de um cancelamento de leilão é a arrematação por preço vil. Mas aí tem um detalhe. 50% do valor de avaliação ou 60% que o juiz fixar, você vê isso no edital do leilão. Agora, há casos que o laudo de avaliação, né, ele está defasado. Ou seja, ele foi feito há muito tempo e já se modificou o valor de mercado. Então vamos supor que o laudo de avaliação é de 2 anos atrás. Isso acontece? Acontece. E por que acontece? Porque faz-se o laudo de avaliação, depois começa com um monte de discussão e a coisa vai rodando. Aí daqui a pouco o juiz, isso acontece demais, tem gente que acha que está tudo bem lá, que o juiz nunca erra, né? Que os serventuários nunca erram, e erram. O juiz erra, o serventuário erra. Então você tem que estar atento a isso fazendo a análise correta. Então de qual data é a avaliação? Porque se foi numa data muito remota e já se o mercado já mudou, ou seja, houve, na verdade, uma valorização desse imóvel, o correto é você atualizar o valor da avaliação para o dia do leilão. A melhor forma de você fazer isso para não correr risco é você pegar o valor da avaliação, dependendo do estado onde você está, lá no site do Tribunal de Justiça, lá tem a tabela para se atualizar débitos judiciais. Você pega essa tabela e atualiza o valor da avaliação de acordo com a tabela, geralmente, por exemplo, no caso de São Paulo, você vai pegar o índice do último mês que tem lá disponível e atualiza e lança em cima desse valor atualizado. Geralmente, os leiloeiros, os bons leiloeiros já fazem isso. Eles atualizam o valor da avaliação do imóvel para o dia do leilão. Eles já fazem isso, você não precisa se preocupar. Mas se você verificar, então isso também vai estar no checklist. Se você fez o método Análise Pro, que eu ensino investidores, você não vai errar nisso daqui. Está dentro do método lá muito bem explicado. Então, olha só. Você vai ver o valor da avaliação que está no edital, ver a data, que geralmente vem o valor, vem a data, da avaliação do imóvel que está indo a leilão. Se a data é muito remota, né? O que é remota? Acima de 3 meses, geralmente 6 meses, você vai atualizar. Pega o índice lá do tribunal, porque assim você não corre risco. Tá? E o valor é pequenininho, vai fazer pouquíssima diferença, mas você não vai dar chance do executado discutir preço vil, porque o valor não foi atualizado para o dia da arrematação. E os tribunais, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, ele aceita a atualização pelos índices do tribunal, por essa tabela de correção de dívidas judiciais. Ele permite, né, tranquilamente, você não tem problema. Agora, quando se faz 1 ano, 2 anos, e houve uma mudança no mercado, uma valorização, por exemplo, aí tem que se fazer nova avaliação. Não adianta só atualizar. Né? Então, aí o executado pode discutir pedindo nova avaliação e não simplesmente uma atualização. Quando a valorização do imóvel nesse tempo foi maior do que a correção da inflação, porque a tabela do tribunal nada mais é do que simplesmente a reposição da inflação, ou INPC, ou indexador, INPC, IPC, IGPM, cada tribunal tem o seu lá, ok? Então, cuidado com essa questão de preço vil, porque isso cancela a arrematação, tá? Você nada e vai morrer na praia se você não tomar esse cuidado. E a terceira causa é a falta de pagamento do valor da arrematação. Se você lançar, né, arrematou o imóvel e não depositar o valor, a arrematação será cancelada e você vai sofrer as penalidades previstas lá no edital e na lei também, ok? Então a terceira situação é quando você, o arrematante, não paga o valor da arrematação, o leilão, né, a arrematação é cancelada. Então são 3 situações, tá? Vício de nulidade, que podem ser, né, vários, inclusive a questão, especialmente acontece em cima disso, falta de intimação do executado, às vezes da esposa do executado, quando no caso de espólio, né, às vezes falta de intimação do inventariante ou falta de intimação dos herdeiros. Essa questão de intimação ela é muito problemática e é uma das causas principais de cancelamentos de leilão, ok? Então toma cuidado com isso, além de outros, a questão da avaliação e tudo mais, e tem outras questões, né, que dentro do método análise você vai ver lá exatamente tudo que você tem que ver no checklist. Bom, então vício de nulidade. A segunda, preço vil. Ou seja, a arrematação
por valor abaixo do mínimo fixado pelo juiz no edital do leilão. Tomar cuidado com a atualização do valor da avaliação. Toma cuidado com isso. E a terceira coisa, quando não se paga, tá? É o valor da arrematação, ou seja, o arrematante não pagou, no caso você ou seu cliente. Então, o que acontece? Geralmente, vamos dizer, a pessoa interessada em discutir isso, né, geralmente o executado, ele tem um prazo aí de 10 dias após a arrematação para provocar o juiz, falar para o juiz que tem esse problema lá e que tem que ser cancelado o leilão. Tá? Ele vai adorar fazer isso. Então, você não pode dar chance para o executado ficar discutindo. E é por isso que eu fico insistindo. Cuidado com a análise da documentação. Se você não errar nisso, você não dá chance, não dá munição para o executado ficar discutindo, levantando coisas, né? Porque ele tem razão, porque você não verificou. Tem coisas que você verifica e você consegue sanar o problema, em tempo ainda. E tem coisas que não dá, você vai desistir daquele leilão, vai para o outro, ok? O importante é você saber o que tem que ser analisado. Isso é muito, muito importante, ok? Então ele tem 10 dias, o juiz tem 10 dias depois para analisar, uma vez que foi provocado, tem 10 dias. Então por isso que eu falo muito, toma cuidado quando você arrematar, você depositou o valor, espera um prazo de 10 dias, porque dentro desse prazo de 10 dias é que se tiver alguma discussão, vai aparecer ali, ao invés de você já começar a querer recolher TBI, já começar a gastar mais, ok? Então, a gente sempre faz isso aqui na Leilões Investimentos. A gente arremata, ou o nosso cliente arremata, a gente espera um prazo de 10 dias, tá tudo ok? Aí a gente pede expedição da carta de arrematação, pede emissão, aí a gente dá continuidade no procedimento após 10 dias. Porque se tiver que acontecer algum problema, às vezes pode ser um fato superveniente. Você fez tudo certo, analisou a documentação corretamente, mas vem um fato superveniente, não estava ali no processo, não tinha como você saber. Se não tinha como saber, não tinha como saber. Então, nesse caso, pode acontecer. Tá? Pode vir alguma ordem judicial suspendendo em cima de algum erro no procedimento. O que se pode discutir é erro no procedimento do leilão. E de repente, né, você não tem esse conhecimento porque não tem nada lá dizendo na documentação, você não viu, não tinha como ver, porque não estava lá. Então pode vir uma liminar e tal. E se isso acontecer, tá, você vai ficar sabendo logicamente. E então tem esses 10 dias, eu aconselho você a aguardar esses 10 dias antes de dar continuidade após a arrematação, né, com a desocupação do imóvel e expedição da carta de arrematação, ok? Agora é importante também ressaltar, se houver o cancelamento da arrematação e não foi culpa sua, tá, o valor que você depositou volta para você corrigido, né, pelos índices do tribunal, e também a comissão do leiloeiro. Então tem leiloeiro que não quer devolver, os caras até brigam para não devolver a comissão, a comissão que ele recebeu, mas você tem direito à devolução da comissão, isso também é uma questão pacífica, ok? Então, se houve arrematação e você não deu, se houve cancelamento da arrematação e você não deu causa a esse cancelamento, então o valor da comissão do leiloeiro tem que retornar para você da mesma forma corrigido, ok? Então, isso é direito seu, eu explico muito isso lá também dentro do método Análise Pro. Se você quiser conhecer esse método, aqui na descrição desse vídeo você vai ter um link para você saber como é que funciona esse método, que é o método Análise Pro, que eu formatei exclusivamente para investidores. Okay? Se você ainda não é assinante, aqui abaixo aproveita a oportunidade, já assina e já liga a notificação para você receber os próximos vídeos. E toda terça, toda sexta-feira tem um novo vídeo para você com questões relevantes para quem está atuando com leilões de imóveis ou pretende entrar nessa modalidade de investimento, que hoje é o que se tem de melhor no mercado. Okay? Então não perca essa oportunidade de estar conhecendo sobre essa modalidade de investimento. Se esse assunto aqui, esse tema, foi relevante para você, então dá um like aqui abaixo também, que isso ajuda o canal a crescer, mais pessoas também vão ter conhecimento como você está tendo aí, ok? Então a gente se vê no próximo vídeo.